Prepare o seu coração para uma palavra de inspiração. Veja trechos impactantes de mensagens que vão transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. Curta e compartilhe para espalhar as boas novas do Evangelho. Você será tocado pela palavra de Deus. Irmãos, ser sacerdote é ocupar todos os lugares vazios. Ser homem, ser sacerdote. Eu gostaria de contar um pouco a história desse homem. Esse homem que ele, por ganância, por decisões erradas, ele colocou toda a sua família, ele riscou da linhagem a sua família e a sua descendência. E interessante porque eles vinham de Jericó, eles tinham feito a festa em Jericó, tinham vencido em Jericó. E Deus deixou claro, Deus disse: olha, não tome nada em Jericó. E é interessante porque isso também vai contra a lei da guerra, que a lei da guerra dizia que quando você entrasse numa cidade, você poderia tomar os despojos, porque essa era a lei da guerra, os despojos era o prêmio pela vitória. Mas em Jericó Deus disse: não peguem nada. E eu sempre quis saber por que Deus nunca deixou pegar nada de Jericó. E eu quero entender aqui na minha imaginação santificada. O que é a imaginação santificada? É uma coisa que você imagina, mas não quer dizer que foi bem assim, não é? Aqui, segundo a minha imaginação santificada, eu acredito que Deus não permitiu que eles pegassem nada de Jericó, porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida, e o primeiro já tem dono. Você não pode tocar no primeiro. O primeiro é do Senhor. O primeiro está consagrado ao Senhor. Então Deus disse: vocês entrem em Jericó e não tomem nada, não peguem nada, nenhuma moeda. E Acã, você conhece a história, ele pegou e escondeu. E dali eles foram com 3.000 homens depois para Ai. E interessante é que a gente acaba de sair de uma vitória, já nem precisa mais orar pela outra, porque, cara, imagina, eu saí de uma cidade desse tamanho, venci, agora aquilo ali é 2 palitos, ali é rapidinho. Eles foram com 3.000 homens e tomaram um pau em Ai, irmão, que saíram de lá, ai. E aí Josué agora nessa conversa com Deus, ele vai dizer: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está brincando com a gente? O Senhor nos trouxe aqui para nos destruir. Aí Deus disse: rapaz, levanta, seja homem. Por que estás prostrado aí, reclamando das coisas que não deram certo? Você precisa saber por que não deu certo. Amém, irmãos? Porque não tem como dar errado se a gente estiver debaixo de obediência, irmão. E mesmo se não der certo naquele dia, mas mesmo assim eu sei que vai dar certo depois, porque o que te protege é a obediência. Um sacerdote alinhado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que levou Ezequiel para o meio do vale? Quem é que levou Ezequiel no meio do vale? Deus. Então o problema do vale não era a ausência de Deus. Deus estava no vale, ele foi lá. O problema do vale era a ausência de alinhamento. Ele alinhou os ossos, alinhou os nervos, alinhou a carne, alinhou a pele. Então veio o Espírito. Por quê? Porque quem derrama da sua glória é Deus, mas quem alinha é outro homem. Quem alinha é o homem. Então experimente alinhar a sua casa para você ver se Deus não derrama lá dentro. Deus derrama, irmãos. Deus derrama. Olha para o livro de Joel, ele vem dizendo: olha, se os sacerdotes vão chorar, o noivo vai sair da sua recâmara, eu vou devolver o que o gafanhoto roubou, e depois destas coisas eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo o seguinte: ó, vai fazendo a sua parte, porque a hora que chegar a minha parte, se tiver organizado, eu vou derramar. Amém, irmãos? Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e diz assim: ó, se organize aí, 50, 50, 100, 100. Porque a ordem é de Deus, mas a organização é nossa. Então eu e você precisamos organizar para receber o que Deus tem. Amém, irmãos? Deus não derrama por derramar. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Deus me dá alguma coisa, o que eu estou fazendo com isso?
Você é um sacerdote na sua casa, e você pode levar a sua família ao monte ou ao vale. Qualquer um, irmãos, pode dar conselho, mas destino quem dá são os pais. Destino quem dá são os pais. E eu oro para que Deus levante no Brasil uma estirpe de pais vencedores e guerreiros. Amém? Homens que não vão recuar porque não aconteceu as coisas do jeito que eles achavam que ia acontecer. Então, esse é o propósito de Deus. Aí Josué vai guerrear com Deus, vai dizer: Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo? E sabe o que mais me impressiona? É a nobreza de Deus. Porque Deus não diz assim, ó, é aquele cara ali, ó, vagabundo ali, ó, é aquele ali. Não, Deus não fala. Por quê? Por que Deus não cagueta? Porque Deus espera que o homem parta ao arrependimento. Deus não disse, ô Josué, eu vou te falar quem é. É aquele rapaz ali, ó, Acã. É aquele rapaz ali que roubou as coisas lá que eu falei para não pegar. Mas Deus não fala, Deus só disse, tem um problema no vosso meio. Por que não fala? Fica mais fácil, né, irmão? Mas Deus não fala. Ele não cagueta ninguém, não. Ele espera que o homem... Adão pecou e Deus foi atrás no jardim. Adão, onde é que você está? Olha o nosso encontro no crepúsculo. Vim aqui para te ver, cadê você? E Adão disse, eu estou aqui, senhor, eu estou escondido. Mas Deus não falta, irmão, Deus foi. Deus não caguetou Acã. E aí ele falou, faz um sorteio. Ele disse, faz um sorteio. Primeiro você sorteia a tribo que cair você sorteia a família. Aí a família que cair você sorteia a casa que cair você sorteia o homem. Meu irmão, Deus deu 4 oportunidades para Acã voltar atrás. Deus não tem prazer nenhum em castigar você, em destruir você, em parar o propósito dele na sua vida. Não, ele vai dando prazos para você, para que você volte atrás. Ele não disse, Josué, é aquele ali, não, ao contrário disso, ele deu 4 oportunidades. Ele disse, sorteia a tribo que cair, aí você sorteia a casa. Meu Deus, cada vez que ia chegando perto, eu creio que Acã corria lá e escondia mais. E Acã está lá na fila, não é comigo, não sei. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Deus deu 4 oportunidades. Sortearam a tribo, sortearam a família, sortearam a casa e sortearam o homem. Quando chegou em Acã, Josué botou a mão na cabeça, eu creio, e disse, cara, o que você fez? Eu disse, estava ali, né, dando bobeira. Mas você não entendeu. Irmãos, a sentença já estava liberada. Morreu Acã, morreu a esposa de Acã, morreu os filhos de Acã, o jumento que não tinha nada com isso, veio para a fila também, morreu o jumento, morreu as cabras, morreu o jegue, morreu os camelos. Imagina, a criança no colo da mãe perguntando, o que está acontecendo, mãe? Seu pai fez uma caca. Mas onde é que a gente está indo? Você está vendo o que um sacerdote pode fazer com a sua família? Se ele não se colocar numa posição de vencedor. Você não é vencedor pelas coisas que você conquistou, querido. Porque Deus não celebra o seu resultado, Ele celebra o seu fruto. Amém? É o seu fruto que Deus celebra. Tem muita gente que dá resultado, mas não dá fruto. E o que permanece não é o resultado. Eu tenho 56 anos, daqui a pouco eu vou ter 70, 80. Talvez eu não vou ter mais força para entrar num avião para ir pregar em outra nação. Talvez eu não vou ter mais condição de dirigir. Então meus resultados vão mudar. Mas o fruto não. Se a Bíblia está certa, e eu sei que ela está, ela diz que na nossa velhice nós ainda daremos fruto. E o nosso fruto será poderoso e glorioso, florescente, será vil. Então não trabalhe só para dar resultado, você tem que dar fruto, meu amigo. E fruto, deixa eu te falar, o trato de Deus com o primeiro homem foi disso, eu vou te abençoar, você vai frutificar, você vai multiplicar, e depois você vai sujeitar a terra. Esse é o propósito de Deus para todo homem.
Tem muitas maneiras de frutificar longe da presença de Deus. Tem muitas maneiras, mas fora da bênção de Deus, você frutifica para você. Deus te abençoa, você frutifica. Frutifica em você, multiplica. Fora de você no outro, multiplica. Sujeita tudo a Deus. Esse é o propósito. Abençoa, frutifica, multiplica e sujeita. Você não pode ser prisioneiro das coisas que você multiplicou. Porque se você acompanhou o processo, tudo que você frutificou vai multiplicar. Não multiplique sem frutificar primeiro. Multiplicar sem frutificar primeiro é multiplicar sem base, sem fundamento, sem estrutura. Por isso que Deus quer fazer primeiro em você, para depois fazer através de você. Sempre que Deus vai fazer em você, depois Ele vai fazer através de você. Porque o que é real para você vai ser real através de você. Pegou isso no seu espírito, querido? Não seja prisioneiro daquilo que você multiplicou. Agora está lá Acã, com toda a sua família, e ali termina a linhagem de Acã. Por quê? Por causa da ganância. Porque uma decisão errada de um homem colocou toda a sua família em perigo. Toda a sua família. Irmão, eu quero crer que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, é Jesus. O melhor de Deus vai voltar um dia, mas o melhor de Deus já veio. Talvez você esteja esperando coisas que você já tem elas. Porque tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. O Espírito de Deus já habita em você. E você pode ser intenso naquilo que Deus chamou você para ser. E você viverá daquilo que você se alimenta. O que alimenta a sua vida é isso que vai fazer você viver. Então, em toda a Bíblia, é Deus que determina para o homem. Não é o homem que determina para Deus. Um homem alinhado, os céus o responderá. Um homem alinhado, Deus o responderá. Por quê? Porque esse homem, ele não está pensando só no propósito dele. Esse homem tem um propósito coletivo. E segundo a ordem de Arão, eu e você somos da tribo de Levi. Segundo a ordem de Arão, né? Nós somos sacerdotes. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, nós somos da tribo de Judá. Por que eu estou falando isso? Porque um homem, irmão, que constrói um altar para Deus na sua casa, irmão, ele vai abençoar toda a sua família. Um homem que ora, um homem que chora, não um homem que interpreta, mas um homem sensível à voz de Deus. A gente tem um lema lá no nosso ministério que é: Deus só usa homem chorão. Homem quebrantado, homem que está disposto a não só transferir informações, mas transferir um coração, uma verdade. Irmão, você não pode colocar em risco a sua família por causa das suas decisões. Alguém me perguntou esse dia assim: pastor, qual é a sua maior frustração? Eu disse: a minha maior frustração, talvez o meu maior anseio, não vou dizer só frustração, é eu orar o tanto que as pessoas pensam que eu oro, é eu jejuar o tanto que as pessoas pensam que eu jejuo, e eu ser tão de Deus o tanto que elas pensam que eu sou. Que isso, pastor? Esse é o problema. É que a gente quer ser homem de Deus, mas não precisa virar Deus para ser homem de Deus. Porque não é pecado ser homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, você vai olhar assim para o lado direito, quem é que está ali? É um homem que venceu a morte e o inferno, e venceu como homem, e aprendeu. Aquele que nunca desobedeceu, aprendeu a obediência, por aquilo que sofreu, pelas dificuldades que viveu. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver um anjo de asinha sentado do lado de Deus, não. Você vai ver um homem. Não é pecado ser homem. Não tem coisa mais espiritual do que a humanização da sua espiritualidade. Não tem coisa mais espiritual do que a humanização da sua espiritualidade.
Ser cheio de Deus não é ser estranho. Ser cheio do Espírito Santo não é ser estranho, irmão. É ser gente. É chorar com a hora que precisa chorar, se alegrar na hora que precisa se alegrar. Amém? Então nós não podemos ficar nessa gangorra, oscilando, uma hora estou bem, uma hora estou mal. Não, eu preciso estar bem com Deus. Eu não preciso firmar minha vida em coisas. Se eu estou debaixo de uma ordem, Deus diz, não pega, não pega. Não faz, não faz. Porque um homem, irmão, que não é forte em Deus, ele vai oprimir a sua casa e oprimir a sua esposa. E nós temos facilidade de transferir as responsabilidades. Porque quando a gente está mal, alguém vai carregar o problema. Alguém vai pagar a conta. Irmãos, Deus está dando oportunidades para a gente alinhar a nossa casa. Do que adianta ter uma casa e não ter um lar? E quem torna essa casa um lar, quem é? É você, o sacerdote de Deus. O sacerdote de Deus. Homens que choram, homens que buscam a Deus. O homem, ele transfere para o filho dele, toda a estrutura moral é o pai que transfere. Toda a estrutura emocional, quem transfere é a mãe. Então eu e você precisamos estar fortes em Cristo, sabendo que somos fracos, mas nós precisamos estar fortes. Eu louvo a Deus, porque Deus começou pelo homem. A Bíblia não diz que é uma mulher, que por uma mulher entrou o pecado no mundo. Foi por um homem. E por um homem também saiu. A responsabilidade desse homem é tão grande. E o pecado desse homem, ele não é um problema para Deus, irmãos. Deus não tem problema com pecado. Pecado Deus perdoa. Deus tem problema com engano. Sabe? Deus tem problema com engano. Quando eu quero mostrar uma coisa, vocês estão tão sérios, está tudo bem? Relaxa, depois, irmão, relaxa, irmão, relaxa. Diga para ele, relaxa aí, irmão. Relaxa. Se quer ir embora, pergunta para ele, quer ir embora? Então relaxa. O trato de Deus é com o homem. Se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Se a mulher é a glória do homem, o homem é a glória de Cristo e Cristo a glória de Deus, existe uma hierarquia de movimentação nesse ambiente. Existe uma hierarquia de princípio. Como eu disse, o pecado não é um problema para Deus. Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com o engano. Meu Deus vai dar chance, vai dar tempo. Meu irmão, por que ele não apontou Acã? Ele estava esperando Acã tomar uma posição e dizer, Josué, fui eu aqui, ó. Fui eu. Foi eu que peguei. Irmão, ele confessou depois que foi descoberto. Aí não vale mais. Tem que ser antes. E Deus não falou de ser aquele homem ali, não. Deus esperou esse homem partir dele, uma posição. Deus poderia ter dito, Josué, foi esse homem. Deus disse, não falou nada. Faz um sorteio, meu irmão. Deus se diminui a esse lugar para dar ao homem o direito de ele decidir se ele quer mesmo se arrepender. Irmãos, como disse o pastor Silas aqui, Deus não procura homens perfeitos. Os céus se movem não é pelos perfeitos, é pelos arrependidos. E o arrependimento, irmão, ainda é a mensagem mais fluente do Evangelho. Jesus começou pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino. Não é só confessando, porque tem gente que confessa mas não se arrepende. Como é que eu me arrependo? Não fazendo mais, não voltando mais. Então, não ponha uma vírgula onde Deus colocou um ponto final e Deus disse, aqui não, chega, não mexa mais nesse lugar. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou pai de 3 meninas, 3 moças, 2 já casaram. E eu sempre olhei para elas e eu disse, olha, não procure um homem perfeito para casar. Não procure um homem que tenha muitas posses, não precisa.
Seria bom, não é? Não precisa ser tão bonito, não precisa ser tão rico, não precisa ser tão ungido. Porque qual é a conotação que nós temos de homem ungido? Para mim, homem ungido é homem arrependido, irmão. É aquele cara que está sempre jogado no chão, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério ou por alguém, aquele que se importa. Ele diz: procure um homem para casar que ama Jesus, porque um homem que ama Jesus vai cuidar de você, minha filha. O homem que ama Jesus, ele tem por prioridade fazer o que Jesus faz. Ele tem por prioridade cuidar da igreja como Jesus cuida. Então, querido, nós somos chamados para ordenar a sua casa. Lembra quando Deus chamou Abraão? Acho que lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17. Você pode pôr a Bíblia aqui? Pode pôr? Eu leio aqui para vocês então. Gênesis 18, versículo 17. Aqui, Gênesis 18, versículo 17. Deixa eu ler aqui. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo que tem falado a respeito dele. Olha que lindo isso aqui. Deus está dizendo o seguinte: por acaso eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Eu vou ter que revelar coisas para ele. Por quê? Para que ele ordene a sua casa depois dele, para que se cumpra nele tudo que eu tenho prometido para ele. Sabe onde é que se cumpre as suas promessas? Nos seus filhos, nos seus netos. Amém? As suas promessas não se cumprem só em você. E você às vezes está esperando a sua promessa para começar a funcionar. Você não precisa chegar em lugar algum para começar a viver. Você já está vivendo. A sua vida já é uma corrida. Por acaso eu vou ocultar alguma coisa de Abraão, visto que eu tenho o escolhido, para que ele ordene a sua casa depois dele, para que se cumpra nele tudo o que eu disse. Se eu não me engano é Gênesis 37, que Deus diz assim, ó: essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, ou seja, a história era de Jacó, mas começa a falar de José, porque a sua história não termina em você, homem de Deus. A sua história vai continuar nos seus filhos, vai continuar nos seus netos. Deus é geracional, amém? Deus não se impressiona com explosões, Deus se impressiona com continuidade. Por isso que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus de continuidade. Então todas as suas escolhas vão afetar para sempre a sua família, vão proteger ou expor, vão guardar ou expor, vão salvar ou perder. Então as suas decisões são tão importantes, as suas fontes são tão importantes. Gálatas capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz: por acaso eu ocultarei alguma coisa de Abraão? Não, ele diz assim: tendo as escrituras previsto que Deus haveria de salvar também os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual foi o primeiro homem a ouvir o evangelho? A história original de Deus foi Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. E Abraão não hesitou em sacrificar Isaque, porque ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar dentre os mortos. Quem foi o primeiro homem a acreditar em ressurreição? Deus começou a revelar coisas para ele. Por quê? Porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. E quando você vive não só para você, você vive pela sua casa, vive pela sua família, vive pelos seus filhos, pelos seus netos. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu vendia droga numa esquina, e eu tinha um avô, seu Hermínio, que orava. Às vezes eu ia lá tomar café de manhã com ele, doido só ele. Eu estava lá, ele estava lá lendo a Bíblia. Quer café, Luiz? Eu disse: quero. Senta aí. Sentava, tomava café, vamos orar, vamos. Deus dos meus filhos, Deus dos meus netos, Deus dos meus bisnetos. Não tinha nem bisneto.
Eu era solteiro, não tinha nem bisneto, eu sou primogênito e era solteiro. E ele dizia: Deus dos meus filhos, Deus dos meus netos, Deus dos meus bisnetos. Eu não vou sair da terra sem ver membros da minha família pregando a tua palavra. Deixa eu te falar, eu tive o privilégio de pregar no velório dele em 2004. Minha avó morreu 23 dias depois, o meu avô morreu, seu Hermínio. Ele deixou alguma coisa para mim? Nada, não deixou casa, não deixou carro. Uma casinha que os meus tios venderam. Ele deixou aliança de casamento, que eu mandei fazer uma para mim, uma para Iraci, de 59 anos de casamento, 60 anos de casamento. Deixou o chapéu e uma Bíblia, que eu achei até dinheiro dentro, estava guardado dentro da Bíblia. Aleluia. Deixou nada, mas deixou uma palavra ecoando na eternidade. Porque as palavras nunca voltam vazias. Sabe o que é ser sacerdote? É você entrar para dentro lá, entrar para dentro. Você entra na sua casa e diz: assim diz o Senhor, a minha família vai servir ao Senhor. A minha família vai servir ao Senhor. Meu filho pode estar preso, mas ele vai servir ao Senhor. Meu filho pode estar na droga, mas ele vai servir ao Senhor. Ser sacerdote é você mudar a vida da sua casa pela sua palavra. Acã achou que escondendo os despojos debaixo da sua tenda, ele estaria enriquecendo, prosperando a sua família. Não, querido, ele atraiu maldição que matou a casa inteira. Mas quando Deus vê um homem determinado, escolhido, sabe o que Deus diz? Eu vou ser seu amigo, eu vou começar a falar coisas para você fazer com a sua casa. Eu vou te dar revelações, e revelações vai gerar autoridade na sua vida. Isso vai tornar você um sacerdócio. Você vai declarar dentro da sua casa. Você vai profetizar sobre os seus filhos. Um homem posicionado, o céu responde, irmãos. Um homem alinhado, o céu responde. Esse trabalho não é da sua esposa, esse trabalho é seu. Amém? Esse trabalho é seu. Você pode ver na igreja, sempre vai ter muito mais mulher do que homem. Por quê? Porque a luta na vida do homem é muito maior. Por quê? Porque se um homem se converte, irmão, a probabilidade da casa inteira se converter é muito maior. É muito maior. Então você vai nas reuniões, faz uma reunião de oração de homem, vai menos. Faz de mulher, irmão, meu irmão, e é fogaréu. O homem tem que fazer um churrasquinho, ele fazer não é? Uma linguicinha, para atrair o homem. O futebol. A mulher não só diz: vamos orar. Ela: vamos embora. Por quê? Porque a luta na vida de um homem, para que ele não se converta, é muito maior. Porque se um homem se converte, meu irmão, e se posiciona, já era, meu filho. Não, já era, meu filho. Você vai mudar a sua casa, você vai mudar a vida das pessoas que estão dentro dela. Ser sacerdote é isso. Por isso Deus começou a revelar coisas para Abraão. Hebreus capítulo 11, versículos 6, 7 ao 9. A Bíblia diz que Abraão habitava em tendas com Isaac e Jacó, sendo herdeiro com eles da mesma promessa. Porque ele aguardava algo superior, a cidade que descia do céu, a qual Deus é arquiteto e construtor. Quem foi o primeiro cara a esperar a cidade celestial? Quem foi? Foi o Abraão. Deus o escolheu. A sua vida não termina em você, querido. Seus filhos estão aí dentro, seus netos estão aí dentro. Então comece a proteger a sua casa, comece a guardar a sua família. Mas eu não vou terminar em Acã, não. É muita derrota. Mas eu conheço um homem chamado Jacó, que ele deixou toda a sua família e disse: deixa comigo, essa guerra é minha, essa briga é minha. Ele não disse: eu estou assim por causa de você. Não. Ele deixou toda a família, atravessou o Val de Jaboque
e foi brigar com Deus. E sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, mas quem saiu mancando foi ele, não foi Deus. E Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Prevaleceu o quê, meu amigo? Prevaleceu o quê? Então nós temos dois homens aqui, um Acã, sabe? Um homem que toma uma decisão errada e coloca em risco, em destruição, em derrota toda a sua família. E temos um outro homem que deixa toda a sua família num lugar protegido e diz: essa guerra é minha. E foi lá. E foi lá e chamou Deus: se tu é macho, vem aqui embaixo, vamos brigar. E ele agarrou o anjo. E o anjo olha para ele e pergunta: como é teu nome? Vai dizer que não sabe o nome. Claro que sabia, irmão. Você sabe que Deus, você acha que Deus não sabe quem você é? Mas Ele quer ouvir da sua boca quem você é. Ele sabe quem você é, mas Ele quer ouvir quem você é. E Jacó lutou com Deus e prevaleceu. E o anjo tocou na juntura da coxa dele e disse o quê? Teu nome não é mais Jacó, agora é Israel. Agora você vem comigo. Jacó vem chegando no acampamento, voltando. Que foi isso, meu filho? Que foi isso, meu amor? Deus me deu um pau. Tomei um pau de Deus aí. Briguei com Deus. Foi mesmo? Foi. Mas por que você está mancando? Porque eu venci. Aquele dia Jacó foi tocado por Deus. Ele já tinha herança, ele já tinha riqueza, ele já tinha esposa, ele já tinha filhos, ele já tinha tudo, mas faltava um toque. E sabe por que Jacó mancou o resto da vida? Porque quando Deus toca você, Ele muda o seu caminhar para sempre. Você nunca mais vai ser o mesmo homem. Nunca mais, cara, você vai ser o mesmo homem. Nunca mais. Você vai mancar para o resto da sua vida. E toda vez que você olhar para a cicatriz, você vai saber quem te tocou. Amém? Aleluia. O diabo conhece o teu nome, mas ele quando te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas quando te chama pelo teu nome. O diabo não te chama pelo teu nome, ele te chama pelo teu pecado. Por isso, quando o pecado bater na porta, saiba quem está te chamando. Mas quando você ouvir a doce voz dizer: João, Hermínio, mas você vai dizer: Deus, mas eu sou um pecador. Ele disse: eu sei, mas eu não te chamo pelo teu pecado, eu te chamo pelo teu nome. Levanta essa mão e solta esse leão que está aí dentro, cara. Aleluia. Eu oro para uma nação cheia de homens vitoriosos. Eu oro para uma nação cheia de homens machos, homens que não têm medo, homens que colocam a família atrás de si e dizem assim: a briga é comigo, Deus. O problema sou eu, Deus. Eu sou o problema. Homens fracos transferem os seus problemas para suas esposas, para os seus filhos. Coloca a sua família atrás de você, cara. Essa guerra é contigo. Essa marca quem tem que carregar é você. É comigo. É comigo. Não, eu não vou empurrar a minha esposa para oração de madrugada, não. Quem vai fazer sou eu. Porque essa guerra é minha. Essa guerra é minha. A estrutura moral da minha casa depende de mim, das minhas escolhas. Eu não vou abrir janelas, eu não vou abrir brechas. Eu vou colocar minha família e vou atravessar esse vale. E não vou brigar com o diabo, não. O diabo já foi vencido na cruz, você não precisa brigar com o diabo.
Jesus no deserto venceu o diabo de letra. 3 palavrinhas venceu o diabo. Mas no Getsemane, ele não estava brigando com o diabo, ele estava brigando com a sua vontade. E ele até pediu: Senhor, afasta de mim essa vontade, mas contudo seja feita a tua vontade. Aí você pensa que você soa sangue quando briga com o diabo? Não, o diabo já foi vencido na cruz. Você quer ver coisa difícil? É você brigar com a sua vontade. Quando você quer uma coisa e Deus quer outra. E você às vezes até se acha merecedor daquilo que você quer. E Deus diz: não, brigue com a sua vontade, mostra quem governa. Dê uma voz de comando à sua alma: ó alma, quieta-te dentro de mim, pois ainda o louvarás. Fala com a sua alma, grita com ela, algema ela. Sim, governe. Ah, mas eu estou seguindo o meu coração. Não, não siga, seu coração é enganoso. Governe ele. Dê vozes de comando para o seu coração. Aleluia. Eu quero declarar, cara, nós não somos da descendência de Acã, não. Nós não vamos esconder nada debaixo da nossa cabaninha, das nossas ambições. Nós não vamos esconder nada, nós não vamos colocar em risco a nossa família, não. Não, não, não. Nós vamos guardar a nossa família e dizer: essa briga é comigo, quem vai sou eu vou, deixa comigo, eu resolvo. Por quê? Porque eu sou homem. Eu sou homem vitorioso e o trato de Deus é comigo. O trato de Deus é comigo. Aleluia. Eu faço uma mentoria todos os dias à noite com meu filho, que tá jogando futebol aqui no São Paulo. Ele tem 17 anos. Todo dia antes de dormir eu pego o celular e faço uma mentoria com ele. Porque eu sei que o treinador, irmão, pode dar velocidade para ele, pode dar habilidade. Eu sei que o preparador físico pode dar força. Mas destino, cara, só quem pode dar sou eu. Destino só quem pode dar sou eu. Entenda o que você entenda, não terceirize para os seus filhos, para os seus netos. Não terceirize, é você que dá destino. Eu sento com eles: não, pai, mas eu estou treinando. Eu disse: não, mas eu não estou falando de treino, estou falando de Deus. Quando eu vejo ele muito saidinho, meio fora da curva, eu disse: senta aí, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não criei você para jogar futebol, eu criei você para servir a Deus. Onde você vai servir a Deus não tem importância. Pode ser no campo, pode ser atrás de uma escrivaninha, não tem problema. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas por favor, não solte de Jesus. Não solte de Jesus. Não, pai, Deus me livre, Deus me livre. Fica firme aí, cara. Então entenda isso. O pai gera proteção, gera direção e gera limites. Salmo 128 diz isso para você: bendito é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será, e tudo lhe irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor desde agora e para sempre. Sabe o que está falando? O homem que teme ao Senhor, irmão, do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será e tudo lhe irá bem. O cara é produtivo, tudo que ele põe a mão dá certo. O cara é alegre, o cara é feliz, o cara é resolvido. Olha a esposa desse cara, ela é uma videira frutífera aos lados da sua casa. A videira produz o quê? Uva. A uva é para fazer o quê? Vinho na Bíblia representa o quê? A esposa desse cara é ungida e alegre. Quer conhecer um homem? Olha para a esposa dele se ela está rindo. Vocês escaparam que elas não estão aqui hoje, né, irmão? Esposa é ungida, é alegre. E os filhos? Filhos são como plantas de oliveira. A roda da onde? Da mesa. Mesa fala do quê? De comunhão. Oliveira fala do quê? Azeite. São filhos ungidos. Azeite serve para quê? Para curar, para alimentar,
para iluminar. Olha todos esses benefícios do seu filho, dos seus filhos. Assim é um homem que teme ao Senhor desde agora e para sempre. Querido, todo homem que teme a Deus, ele está protegendo a sua casa. Mata no peito hoje, Yahu. Yahu. Mata no peito e diz: Deus é comigo aqui. Essa guerra aqui é minha. Essa guerra aqui é minha. Ei, sério, estou falando sério. Quando tenho meus netos, alguém, às vezes o Charles, a minha filha liga, a minha neta está doente, eu vou. Eu não mandei eles orar, não, eu vou. Eu digo: Satanás, eu sou patriarca aqui dessa família. Eu sou o pai aqui. Aqui você não entra não, filho. Você não tem poder aqui não. Essa família está guardada, eles estão atrás de mim. E eu não devo nada para você, Jesus já pagou na cruz. Vai para a briga, mano. Yahu. Amém? Vai para a briga, mano. Chama essa briga para você. Chama essa briga para você. Não pega a família: eu vou levar para a igreja. Não, antes de trazer para a igreja, reúne todo mundo, diz assim: ei, nós vamos orar aqui, esse demônio vai sair, essa enfermidade vai sair, essa miséria que assolou aqui a nossa casa, nós não vamos escolher isso da nossa descendência, nós vamos mudar o padrão aqui. Amém? Nós vamos mudar o padrão. Amém? Amém, irmãos? Entenda isso. Jacó foi no Egito abençoar Faraó depois. Porque o homem ungido é assim, ele abençoa até o mundo. Ele abençoa as pessoas que não servem a Deus. Onde ele está é uma bênção. Está tudo na sua mão, irmão. Não espere mais um pregador. Não espere mais uma canção. Não espere mais uma reunião. Já está com você. Isso já está em você, cara. Sai de pé por pé da cama de madrugada e diz assim: a guerra aqui é minha. O negócio aqui é comigo. Vai brigar por isso. Vai brigar por isso. Sê tu homem. Você não é Acã. Não esconda nada. Bota tudo para fora. Esconde a sua casa. Esconde a sua família. E isso é ser um homem vencedor. Para mim, vencedores vencem dores. Vencedores vencem as dores. Como eu disse, eu começo hoje e termino amanhã. Amanhã eu quero falar do exército que se forma a sua família quando você se posiciona. Porque veja bem, quando eles saíram do Egito, eles eram o quê? Escravos. Mas no deserto, eles eram um exército. O Senhor diz: tirarei do meu Egito os meus exércitos. Como você transforma a casa de escravo num grande exército? Sabe por causa de quem? Como você transforma a sua família uma descendência de maledicência, de maldição hereditárias? Como você transforma isso uma bênção? É os homens que fazem isso, irmãos. É os homens posicionados que fazem isso. Eu quero orar por você nessa noite. E a minha oração é que você não durma hoje. Um deu glória a Deus, mas a minha oração é que Deus te visite na madrugada, te tire da cama. E está dizendo assim: eu quero revelar coisas para você guerrear na sua casa. Eu quero guardar a sua casa, a sua família. Eu tenho coisas para dizer para você proteger sua casa, sua família. Agora eu quero saber se você quer isso, se você quer brigar por isso. Que Deus te abençoe por estar conosco até o final. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam tocadas. Confira também outras pregações que preparei para você aqui no canal. Que sua vida seja abençoada hoje e sempre.